abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Hoje é culto da família, culto ofertado a Deus pelas famílias. E o tema dessa palavra é família, um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Amém? Eu gosto muito do papel, mas hoje eu vou fazer aqui uso da tecnologia. Muito bem. Família é um projeto de Deus, um projeto divino. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 29, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém? E assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer. Agradecer por esta palavra. Pedir, Senhor, que nos direciones a cada coração, que esta palavra alcance cada coração nesta noite. Para que a tua igreja seja fortalecida, ela seja renovada. Em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém? Bom, Deus fez a família. Ele fez todas as coisas. Se nós olharmos aqui no capítulo anterior, nós vamos ver que Deus fez os céus, a terra. Ele disse: haja luz. Houve luz. A luz ele chamou dia e as trevas ele chamou noite. E ele dividiu o tempo, e depois que ele fez todas as coisas, por fim ele fez o homem. Quando Deus fez todas as outras coisas, ele viu que era bom. Tudo era bom. Tudo que ele fez era bom. Mas quando ele fez o homem, ele viu que era muito bom. Era bom demais da conta, né? Como diz aí o ator. Deus viu que era muito bom. E ele olhou e viu todos os animais tinham o seu par, macho e fêmea. E ele viu que o homem estava só. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer ele uma ajudadora, uma auxiliadora, que ele seja idônea, que ele seja responsável. Ajudadora.
Ainda a história vocês conhecem, Deus criou uma costela, fez a mulher. Ele aperfeiçoou, ele fez uma mulher. Pois então, Deus deu ao homem uma ordem: você pode comer de todo fruto, de toda árvore que dá semente, do jardim. O Éden era bonito, Deus fez no capricho para colocar lá o primeiro casal. Para que o casal se multiplicasse. Sejam fecundos, sejam férteis. Tenham muitos filhos. Quem tem 3 filhos aqui? Olha, 1, 2, pois é, 2 filhos. Alguns têm 1. Juninho já tem 1, né, Juninho? Gostei de ver você. Lucas já está ganhando, tem 2 crianças. Eis a questão. Ele quer formar um time de vôlei, né? Sim. Mais um, aí você e sua esposa já fazem um time. Vamos lá, gente. Deus deu essa ordem para o povo, para aquele primeiro casal. E é importante nós entendermos que aquele casal só teve uma proibição. Vocês podem comer de todo fruto de toda árvore que dá semente. No centro do jardim tem uma árvore lá, ainda está lá, é a árvore da vida. Quem comer do fruto daquela árvore viverá eternamente. Deus não proibiu Adão de comer do fruto da árvore da vida. Ele proibiu Adão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore que nós não temos aqui. Tem gente que diz, não, foi a maçã. Outros vão dizer que foi a mangrosa. Aí tem uns que vão dizer que foi jaca. Não foi uma melancia. Não foi nenhum fruto que nós conhecemos aqui. Nenhum. Está lá no jardim do Éden. Deus, depois que o homem decidiu receber da mão da esposa aquele presente perigoso, né? Terrível. Aí ele viu que estava nu. E eles estavam nus antes, mas não se envergonhavam. Agora, quando ele comeu do fruto, os olhos deles se abriram. Quando Eva comeu, eu nem diria que não aconteceu nada, né? Ela disse, é bom, gostoso, come. A serpente lá disse que a gente vai ser esperto com Deus. O diabo tentou ser igual a Deus, ele tentou disputar o trono com Deus. E o Senhor o lançou aqui na terra, né? Como castigo. Ele está aí, ó, zanzando pela terra agora. Lá em Jó, nós vamos ver de onde você veio. Eu venho e rodear a terra e passear por ela. Né? Você viu lá o meu servo Jó? Né? Como ele é reto, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. 2 vezes Deus perguntou, o diabo disse, também isso, aquilo. E Jó foi provado. E Deus permitiu que ele fosse provado para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? O homem e a mulher foram colocados por Deus no jardim do Éden para cuidarem do jardim. Todas as coisas, amados, todas as coisas foram dadas a eles, menos aquela árvore. Mas aí, não sei o que aconteceu, Adão estava trabalhando, Eva passeando pelo jardim, aí viu uma cobra falante, coisa incrível. E ela deu ouvidos à cobra. A cobra disse, a serpente lá falou, olha, não foi assim que Deus disse que vocês não podem comer daquele fruto? Né? Vocês não podem comer de todo fruto. Não, Deus disse que não pode comer nem tocar. Deus não disse que não podia tocar, Ele disse para não comer. Simples assim. Deus foi bem claro na ordem. Nós temos mandamentos. Hoje, o Espírito Santo habita em todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador.
O Espírito Santo nos diz com todas as palavras, com todo o cuidado, de acordo com o entendimento de cada um, ele fala: não faça isso. Isso está errado. Tome cuidado. E às vezes nós ignoramos. Parece que, não, eu estou ouvindo coisas, mas isso não é de Deus. Quando o Espírito Santo falar com você, seja lá o que for, preste atenção. Tem dúvida? Converse com ele. Bora, converse, ele vai lhe dar a informação correta, completa, no tempo certo, com toda certeza. Eva não fez isso, ela não consultou Adão para saber o que ia fazer. Ela comeu um fruto e viu que o fruto era gostoso. E ela foi até o marido, ele nem pensou no que Deus tinha dito. Ele simplesmente comeu. E o que aconteceu? Quando ele comeu, os olhos deles se abriram. Os dois viram, né? Estavam errados. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis afirmam que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem. Esta imagem divina deveria ser reconhecida, acima de tudo, em nossos relacionamentos humanos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Né? E nós deveríamos andar afinadíssimos com o Senhor. Bom, primeiro com o propósito de Deus, ou seja, com o próprio Deus, que conversava com Adão e Eva. Todos os dias, passava o dia, virava o dia, Deus ia lá, Adão, e conversava com Adão. Deus estava ensinando que Adão deveria conversar com Eva, e que no futuro com os filhos, depois com todos os demais, para que isso chegasse até nós, sermos prudentes e conversarmos antes de tomarmos qualquer decisão. Bom, uns com os outros deveriam conversar, refletindo a comunhão entre as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é uma das características de Deus que nós herdamos dele. Devemos ter comunhão uns com os outros. E com a boa terra, sobre a qual recebemos o domínio responsável. Imagina aí, Leandro, entrasse um leão aqui agora e você dizia: senta, o leão ia sentar em obediência à sua palavra. Hoje, entretanto, se o leão entrar aqui, o mais próximo vai virar um jantar. Né? Todo mundo vai sair correndo, o leão vai pegar o bico. Porque existe uma coisa que é consequência do pecado, é o medo. O medo e a culpa. Bom, a desobediência de nossos primeiros pais, no entanto, levou ao rompimento desses 3 relacionamentos principais que Deus estabeleceu para nós. O primeiro, Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. Imagine aquela cena. Deus todos os dias chegava de manhã: Adão! Aí Adão, quando viu, correu e se escondeu. Por quê? Porque ele estava nu. Ué, mas ele estava nu antes, ele conversava com Deus, estava tudo bem. Aí eles juntaram uma folha de figueira. Alguém já viu uma folha de figueira? Ela é pequenininha. A figueira dá uma folha pequena. Então tem um pezinho ali, está lá, está tentando ver se ele cresce. A folha é pequenininha, fininha. A folha da figueira não cobre a nudez de ninguém. Aí Deus preparou para eles uma túnica de pele de animal. Ou seja, eu não sei se ele matou 2 animais, um para cada, ou se foi só um. A Bíblia não deixa claro isso, mas diz que Deus fez uma túnica de pele de animal, né, para cobrir a nudez de Adão e a nudez de Eva. Os seres humanos criados por Deus, para Deus e a sua própria imagem,
deveriam agora tentar viver suas vidas longe do Senhor, cada um por si. Mas Deus nos fez para vivermos com Ele, para Ele, em adoração. Vamos chegar nessa parte aí. Todo o nosso senso de desorientação vem dessa alienação de Deus. Suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto deles. Disse o profeta Isaías, muitos anos depois, ao povo de Israel, que mesmo conhecendo a história de Adão e Eva, que não é uma história, é uma história, isso realmente aconteceu, ainda assim, eles desobedeceram a Deus. E Deus manda Isaías falar com o povo. Seus pecados afastaram vocês de Deus e o rosto dele de vocês. E quando o rosto de Deus se afasta de nós, nós sentimos um tremendo vazio, uma profunda angústia. Isso aconteceu com o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Quando Ele deu a vida dele lá na cruz, Ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento, esta palavra de Isaías 59:2 se cumpriu na vida do Senhor Jesus. O Senhor virou o rosto e não olhou mais para ele. E ele sentiu a falta do seu Pai. Quando nós nos afastamos do Senhor, é isso que acontece. Sentimos uma tristeza profunda, né? Como o inverso é verdadeiro. Quando nós voltamos para a presença do Senhor, uma alegria tão grande invade o nosso coração que nós choramos. Sabe o que? Choramos profundamente, porque Deus, Ele nos ama. Ele nos ama de uma maneira tão grande que vai além do nosso entendimento. Nós não entendemos ainda isso. Eu ainda não entendi. Tem um cântico do nosso lar que diz: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, não posso. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso! Adão e Eva não somente, como segunda consequência, não somente culparam um ao outro, como descobriram que o seu relacionamento sexual havia se deturpado. Quando Deus disse: sejam fecundos, sejam férteis, tenham muitos filhos, ninguém poderia fazer isso de outra maneira. Só Jesus foi gerado diferente, por obra do Espírito Santo. Todos os seres humanos foram gerados com relação íntima. E aí o que aconteceu para mudar isso? Que seria uma relação prazerosa para gerar filhos. A promessa de fertilidade de Gênesis 1:28, que lemos agora, seria agora acompanhada não apenas de prazer, mas também de dor. E no lugar da pretendida parceria, porque os dois deveriam ser amigos, andar juntos, sem nenhum problema. Foi falado aqui, um dos maridos disse: nós podemos ter problemas no lar, problemas na sociedade, no trabalho e tal, marido e mulher, mas devemos adorar o Senhor, colocar sempre tudo diante dele. Agora podemos fazer isso, graças a Deus. Então, além dessa pretendida parceria entre os sexos, haveria conflito, pois Adão passaria a dominar a sua esposa. Foi o castigo que Deus deu a Eva. Jesus mudou isso, melhorou. Jesus melhorou a nossa vida, tá vendo? Aí, em Gênesis 3:16, por causa do que você fez, mulher, vou multiplicar grandemente a dor do teu parto. Cadê Camila? Como é que foi, Camila? Camilinha está lá fora, está dando de mamar. Muito bem. Alimentando a belezinha. Ela sabe agora
o que é isso? Que conversa é essa que as mulheres sentem dores quando vão dar um filho à luz? O que é isso? Né, minha irmã? Está tranquilo? Foi uma luta, né? Ou a idade ficou na maternidade. Se não fosse a providência de Deus, a oração de muitos irmãos aqui, a médica, quando chegou lá, olhou, ela estava com pré-eclâmpsia, já estava difícil a situação, né? Aí nasceu a filhinha dela, graças a Deus, deu tudo certo. Mas se não fosse Deus na vida dela, ela não estaria conosco. Bom, a terceira consequência dessa desobediência, embora Adão e Eva tivessem recebido o domínio sobre a terra e a responsabilidade de cultivar e cuidar do jardim, o solo agora estava amaldiçoado. Deus disse: Adão, por causa do que tu fizeste, maldita é toda a terra. Tu vais trabalhar para produzir o teu alimento, Adão. A terra vai te produzir cardos e espinhos. Eva também, minha gente, eu sei como é duro esse negócio, deitei inchado no chão, puxa, mata, ajeita tudo, vem uma chuvinha, cresce tudo de novo. É trabalhão, por causa do que fez Adão, nós temos um trabalhão, né? Olha aí, era para a gente estar estudando lá no Jardim do Éden, todo mundo lá, vamos voltar para lá, né? Jesus providenciou isso. É o próximo ponto. Nós estávamos condenados a viver longe do Senhor. Lá o Senhor, cá nós. Mas aí Deus tomou uma providência. Lá no 3,15 ainda, ele disse para a serpente: olha, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ele vai te pisar e esmagar na cabeça. Tu morderás o calcanhar. Foi difícil a situação do Senhor Jesus, né? Ele veio sofrer. Ele disse, como está escrito a meu respeito: o Filho do Homem veio para sofrer, para dar a sua vida em resgate de muitos. E isso aconteceu. Bom, a promessa também, lá em Gênesis capítulo 3, versículos 1, Gênesis 12 foi o texto que nós lemos, versículos 1 ao 3. Abraão, saia da tua terra, homem, vai lá para uma terra que eu vou lhe dar. Ele não perguntou onde era. Se perguntou, Deus não disse, o Espírito Santo não revelou a Moisés para escrever. Né? Ele não perguntou: saia da sua terra, da sua parentela, entre os seus parentes, e vá para uma terra que eu vou lhe dar. Isso aí é o princípio da fé. Ele creu e obedeceu, e foi, saiu dali e seguiu o caminho. Deus disse: vai lá para frente, segue esse caminho. E ele disse: toda a terra onde o teu pé pisar, eu darei a ti e a tua descendência. Todos. Abraão significa pai exaltado. Mas Deus disse: vou mudar teu nome para Abraão. Entre o penúltimo e o último A, Abraão, um H. O H é do nome do Senhor, Yahvé. Né? A quarta letra ele colocou lá, mudando a vida e o nome, o significado do nome de Abraão, que é pai de muitas nações. Amém? Quando Deus nos chamou, Ele mudou algo na nossa vida. Ele nos chamou e Ele mudou, Ele nos deu um rumo, Ele nos deu uma ordenança. Não faça isso. O Espírito Santo todos os dias nos lembra: não faça isso, não erre. Quando você se aborrece, você quer revidar uma ofensa de alguém, o Espírito Santo diz: não! Ele brada no nosso coração para não fazermos. Por quê? Porque isso não vem dele. Isso não agrada a Deus. Tiago, escrevendo na sua epístola, capítulo 1, versículo 19,
Esteja o homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem desagrada a Deus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:26, ele diz: dai lugar à ira de Deus, não a ira do homem. Irai-vos e não pequeis, mas dai lugar à ira, a justiça de Deus, a ira de Deus que virá sobre toda a humanidade rebelde e pecadora que rejeitou Jesus. A ira que virá sobre todos os homens maus que procedem de maneira terrível e contra a vontade do Senhor. Eles serão julgados, lançados em grande sofrimento. Será a taça da ira de Deus que o Senhor Jesus bebeu lá na cruz. Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele veio para isso, não fugiu. Amém? Ele não fugiu. Então veio aí a promessa e o cumprimento dessa promessa, que foi aqui em Mateus 1:18. Eu quero ler o texto para não ficar muito resumido. Mateus 1:18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem sexualmente, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, vocês vão entender melhor essa história aí, lá em Lucas capítulo 1, capítulo 2, ele vai explicar aí o que vai acontecer, amém? José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A promessa se cumpriu em Jesus, amém? E aqui em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20, deixa eu só resumir, para fechar a mensagem. Nós estávamos condenados a viver numa vida desgraçada e depois morrer, sermos lançados lá no fogo do inferno. Mas o Senhor Jesus, Colossenses, capítulo 1, Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Deus nos transportou. Em quem temos a redenção? Em Jesus temos a remissão dos nossos pecados. E Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois foi nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele subsiste tudo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele redimisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Quer sobre a terra, quer nos céus.
Amém? Jesus veio como cumprimento da promessa do Senhor, como salvação para toda a humanidade. Mas, tem um porém aqui, né? Ele só vai salvar quem crê. Ah, mas o irmão Joaquim era um cara tão bom, vivia, né? Ele vivia honestamente, ele trabalhava, ele era um pai de família tão bom. Mas ele não queria nada com Jesus. Aí, ficou uma situação difícil, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele, porém, que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, e a ira de Deus permanece sobre ele. Ele ou ela, aquele que nega Jesus, aquele que rejeita o propósito de Deus para a salvação da humanidade, não terá desculpa diante de Deus quando chegar o grande dia do juízo, em que o Senhor Jesus, que hoje é o advogado, ele intercede por nós, quando nós estamos numa aflição tão grande que não podemos nem orar direito, só gememos, ele interpreta a nossa oração e leva ao Pai. Ele faz isso por nós hoje, tá? Para que ninguém se perca. Por quê, irmãos? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que é um ímpio? É um homem que não teme a Deus, que não se sujeita a Deus, que faz tudo o contrário. Tem homens aí, ó, nas grandes autoridades aqui no Brasil, no estado, capital, em vários lugares, que são ímpios, agem de forma terrível, coisas que nós não pensaríamos em fazer, eles fazem naturalmente. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo esclarece lá no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, ele diz da natureza do homem pecador, que Deus o entregou às suas paixões infames, para que eles, no dia do juízo, não tenham como se desculpar. Isso é terrível. Mas o Senhor, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo. O que é um jugo? É uma coisa que segura uma carga, né? Quando a gente vê uma carroça, tem um troço no pescoço do cimento, dois ganchinhos, um de cada lado. Aí o carroceiro vai lá e ele atreva a carroça ali, pesa no pescoço do bichinho para ele puxar a carga. É um jugo. Lá em Israel, como fazia a colheita, que separava aqueles feixes enormes de trigo, amarravam e colocavam nas costas. Geralmente tinha uma tira que ficava na testa, agarrada lá no feixe. A pessoa segurava, apoiando, e o peso na testa. Ela andava carregando o feixe nas costas. Aí Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí alguém: não, mas eu vou ter que levar um fardo. Aí Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do tempo. O tempo que Deus estabeleceu para que o Senhor Jesus volte, e aí ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz. O justo juiz para julgar toda a humanidade. Aquele texto lá em Mateus 24, quando ele diz: e o juiz separará para a sua direita as ovelhas e os cordeiros, os carneiros, né? E para a sua esquerda as cabras e os bodes, que são terríveis, desobedientes. E ele dirá aos que estão à direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, e herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dirá para os que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço.
De que lado você quer estar? Você que ainda não confessou Jesus. E você, crente, precisa permanecer em obediência ao Senhor. Precisa permanecer firmado. Porque o Senhor Jesus diz para a igreja: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo galho que estando em mim e não der fruto, ele corta e lança fora. Mas todo galho que estando em mim der fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Quem já viu um pé de uva aqui? Quem já foi no pé de uva? Né? A gente coloca um estrado, uma coisa alta assim, né? Um estrado embaixo. É uma grade. O pé vai se espalhando, o agricultor vai lá, ele direciona os galhos para que fiquem todos certinhos. Quando vem a uva, ele vai lá e faz com os galhos, o cacho de uva tem que pendurar, tem que estar embaixo. É para o néctar, o sumo, como é? Aquele o caldinho que está no caldo. Meu Deus, passou batido o nome aqui. É o que alimenta, né? E vem lá, a seiva, muito obrigado. A seiva passe para as frutinhas, as uvinhas, elas fiquem doces, fiquem boas. Todo galho que está dando fruto, mas tem folha seca, ele vai lá e tira as folhas secas. Que folhas secas são essas no caso da igreja, irmãos? São aqueles pecados que a gente se aborrece, diz uma coisa errada, aí grita com alguém, ou você, não, para mim eu não estou. Está em casa numa tenda, não pode atender, dê um jeito honesto, não minta, porque às vezes a mentira, ela vem quando você menos espera. Estou ali no semáforo, por exemplo, pastor não é impecável, não. Estou no semáforo lá, o cara pediu uma ajuda e eu não me lembro, eu estou sem dinheiro, fiz assim. Aí eu no caminho me lembrei que eu tinha uns pocadinhos no bolso, eu não estava mais notinha, uns pacotinhos de coisas. Aí já tinha saído disse, Jesus, eu não tinha dinheiro disponível, agora eu me lembrei, é verdade, esse aqui tem um propósito. Infelizmente, o cara tinha para quê? Estava para beber. Cachaceiro veio pedir ajuda no semáforo. Se eu tiver comida, eu dou. Se não tiver dinheiro para ele, não. Não sei. Vamos lá. Eu cometi um erro, não foi? Eu disse que não tinha. Fiz assim. Aí depois eu me lembrei que eu tinha. Eu pedi perdão ao Senhor. Misericórdia, Jesus, eu tenho. Nem me lembrei. Tá? A gente peca. Peca nas mínimas coisas. Mas é importante confessar esse pecado imediatamente. Confesse. Não guarde no coração. Uma mentirinha branca. Não tem nada demais, não. Uma mentirinha de nada. Vou chegar atrasado no trabalho e dizer, chefe, é o seguinte. O meu helicóptero não veio hoje, o piloto pediu demissão. Ou vai dizer que furou o pneu do trem. Não tem cabimento, né? Existem mentiras assim absurdas. O pneu do trem não fura. É uma mentira absurda. Não minta, diga a verdade. Assuma a responsabilidade do seu eu. Por quê? Porque Deus vai lhe honrar. Já vimos aqui, para finalizar, um empregado foi chamado na diretoria lá da empresa, estava o diretor e o dono da empresa entrevistando, falando para João, é o seguinte, eu estou precisando aqui de um gerente lá do setor, gerenciar a loja e tal, e eu pensei em você. Mas aí, João, eu tenho que fazer um esquema aí, quando chegarem as grades, era bebida, né, refrigerante, você vai desviar 10 graus para lá e você não lança na moto, tá certo? Aí ele ficou assim, disse, você não precisa responder agora, vá para casa, pense, converse com a sua esposa, amanhã você me traz a resposta. Ele passou a noite orando, a esposa dele disse, você não pode perder esse emprego, nós precisamos dele, o que vamos fazer? Você tem que ajudar, tem que fazer o que ele mandou. Aí ele disse, eu não posso. Ele orou, mas chegou lá na hora. E aí, João, pensou no assunto? Ele disse, José, é o seguinte, eu gosto de trabalhar aqui,
eu preciso mesmo desse emprego, mas olha, eu não posso fazer isso que você está me pedindo, porque eu vou desagradar o meu Deus, né? As pessoas me conhecem, eu sou honesto, aí eu vou passar vergonha, isso vai envergonhar meu Deus, eu não posso. Você tem certeza? Você está certo disso? Se eu estou. Baixou a cabeça, né? O dono da empresa que levantou e disse: ô João, posso apertar sua mão? Eu disse: olha, eu já estava cansado aqui desses caras assados. Todos os que vieram foram demitidos, porque eram desonestos. Mas você foi o único que assumiu aqui a responsabilidade, não concordando em fazer a coisa errada. Isso é um teste. Você é o gerente da loja. Tá certo, irmãos? Ele assumiu, ele poderia ter feito um acordo e ser demitido, porque os outros fizeram um acordo. Amém? Então, faça o que Jesus manda. Agrada ao Senhor. Deleite-se no Senhor. E Ele satisfará os desejos de seu coração. Amém? Tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém que ouviu esta palavra sentiu no coração: eu quero voltar a fazer parte da família que vai morar no céu. Porque a igreja é uma família. Jesus é o líder, é a cabeça desse corpo. A igreja é comparada a um corpo, a um edifício. Né? Pedro diz que a igreja é um edifício, cada crente é um tijolinho. Venha ser parte desse edifício. Jesus vai levar. Hã? Diga aí. Eu não fiz o apelo no domingo passado. Eu senti o desejo, olhei assim, as caras, não vou fazer não. Aí eu olhei e tal, quando eu terminei, eu vi uma aluna, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar. Oh, eu senti que eu devia fazer, não fiz. Aí hoje eu fiz. Se você estiver envergonhado, ou envergonhado, não quero não, na frente do povo não. Quando terminar tudo isso, você vem falar comigo. Tudo bem? Olha, pensa. Vamos lá? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, porque Ele providencia todas as coisas. Providenciou a nossa redenção. Providenciou e está falando. Ele disse: vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar, virei para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Vocês querem morar com Jesus? Amém? Eu quero. Eu quero. Então, vamos andar no caminho que é Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, primeiro agradecemos, por tudo que foi operado nesta noite, pelo que foi operado pelo Espírito Santo em cada coração. Sei que o Senhor está falando com cada um de nós. E quero agradecer por tudo que o Senhor operou e quero pedir, Senhor, que nos leves em paz, em segurança para os nossos lares, que esta palavra esteja em nossos corações, que não nos esqueçamos dela quando formos provados no mundo. Em nome de Jesus, assim pedimos e já te agradecemos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, hoje e eternamente. Todos dizem amém. Deus seja louvado.